Sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Mão na Massa. Nesse quadro eu te ensino sobre o mundo de pintura em porcelana, como pintar porcelana e tudo mais. Eu sou a Gabi Meraki. E eu sou a vovó Neide. E na aula de hoje a gente vai te ensinar como fazer esse limpador de pincéis que a vovó faz, né, vó? Isso. Vó, é uma coisa bem difícil quando a gente está mexendo com pincel de porcelana, porque a porcelana, por exemplo, se eu tô com uma tinta vermelha, eu não posso depois com esse pincel mais ou menos sujo pegar uma azul e jogar em cima, né? Não. Então, gente, é um problema super comum que a gente tem como limpar o pincel e é super difícil, né, vó? Eu lembro que no início eu passava no vermelho e eu limpava. E não sai, né? E não sai. E às vezes você quer o mesmo pincel, não é? Porque você poderia trocar de pincel, mas Tá dando de mesmo repente você quer o mesmo pincel, então tem que sair bem. Principalmente para elas, que às vezes não tem tanto pincéis igual a gente tem, né? Elas usam o mesmo em várias... E aí tem que dar conta de limpar o pincel, né? Sim. Você já passou por alguma experiência que sua peça saiu errada por causa da... Com Quem certeza. nunca, né? Quem nunca? Com E certeza a gente quem busca tá então alternativas. E eu tô recebendo uma enxurrada de perguntas. Eu já tinha recebido bem antigamente, faz coisa de 1 ano que eu uso esse potinho. E o pessoal sempre perguntava, Gabi, o que é isso? Gabi, como faz, né? Pra limpar o pincel. Então trouxe pra Vaneide hoje justamente para explicar como ela fez esse engenhoca, né, vó? Eu falo que a vovó adora fazer engenhoca, né? Eu sou a rainha da sucata. Vira e mexe, ela dá um jeitinho para facilitar a nossa vida. E, bom, explicando mais ou menos como foi feito, né, como funciona o limpa pincéis, é muito simples, gente. A gente tem um pincel, vamos lá, vou sujar um pouquinho ele aqui. Ai, eu tô usando o resto de tinta aqui, viu? Vocês sabem que eu sou, ó, pra tinta é material. Então eu acabei de pintar, vou usar um pouquinho do resto da tinta aqui e aí vou limpar para vocês verem. Mas, ó, é bem simples. A gente abre a boca a tampinha aqui. E aqui em cima tem uns buraquinhos que a gente faz para limpar. E aí a gente assim, passa pra o elas pincel verem, assim, olha, ó. o buraquinho. Passa o pincel assim por cima. E aí, né, vó, toda a tinta que tem nela vai caindo. Ela vai caindo aqui, exatamente. Se vocês verem o meu que eu uso sempre, eu vou mostrar de perto depois, mas ele fica cheio de tinta, né? Ó, notem que o líquido aqui, ele fica bem limpinho e o fundo cheio de tinta. Tá vendo? E aí eu gosto de colocar a tampinha para não ficar um cheiro forte. E aí depois que encher de tinta, dá até para trocar de pote, né, vó? Trocar o líquido dentro. A gente sempre compra, né, vidro com azeitona, com palmito, outras coisas. Esse tem cara de palmito, né? Deve ser. Você acha que era pote de palmito? Pode ser. Eu acho que esse era de azeitona e esse de palmito. Ou ao contrário, não. Esse é um pouco mais fino, é igual? É, mas o palmito pequeno é essa. Sei lá. E, gente, na verdade, assim, eu nunca vi nenhum ateliê usando isso. Primeiro, quem me chegou com essa informação foi a vovó. E, bom, até se tiver algum ateliê que já usa isso, deixa aqui nos comentários pra gente saber se você também é a rainha das engenhocas, assim como a vovó tá sendo, né, vó? E, vó, conta pra gente como você aprendeu, como você bolou isso daqui? Então, na verdade, eu já fiz isso há muito tempo quando eu pintava a tela. Porque a tela é a mesma coisa, as tintas são difíceis, embora a tela você misture muito mais e as cores são sempre miscíveis entre si, mas tem que cuidar depois do pincel. E tinha essa dificuldade, que a sujeira da tinta, ela deposita tudo, você passa o pincel, fica bem sujo, então... Eu devo ter visto em algum lugar, eu não sei, mas eu sei que eu comecei a pensar como, né, uma solução. Eu não sei se eu inventei ou se eu vim em algum lugar e fiz isso, porque faz muito tempo que eu faço isso. Então, já fiz em vidrinho menor, com latinha, né, tampinha pequenininha, então... Mas isso veio desde o tempo que eu pintava a tela. Quanto tempo, mais ou menos? Sim, muito tempo. Não me aí não entrega. quer contar, gente. Não me entrega, Gabi. Mas já faz um bom tempo, então. E aí eu transferi isso para porcelana, porque a gente usa o dia todo, não é? Esse limpa pincel, molha na tinta, e a gente limpa sofre pincel. com o pincel. E a porcelana é mais importante a limpeza, porque dependendo do trabalho que você está fazendo, você não quer mistura, como na tela, né? Que você mistura muito. Principalmente no country, que você gosta bastante, né? São cores
cores mais separadas, Sim. né? Então, eu me lembrei aí, falei, isso para porcelana também vai funcionar. adaptar. E realmente funciona, pessoal. Eu fiz para Cada um Marcela aqui tem a sua, né? e fiz para Gabi, elas adoram isso. Porque assim, se vocês pintarem mais de uma aí, comecem a separar os materiais, porque senão dá briga feia, dá briga... Então a vovó, ela já faz uma pra minha mãe, faz outra pra mim, porque senão a gente briga e, vocês sabem, material é xodó, né? Não tem material é coisa do coração. coração. A minha avó faz assim, ó, quando tem um pincel que ela gosta muito, alguma coisa, ela fala, ó, esse daqui é do coração, né, vó? Gente, a importância de cuidar do pincel são inúmeras, dentre elas a durabilidade dele. Sim. E o pincel ele precisa continuar bom, né, vó? E o preço, não é? Além de se transformar em um pincel do coração, como a gente falou, eles são muito caros. Sim. Então você não é um material barato. Esse Não, pincel, não por são. exemplo, R$60. Um pincel. Então tem que cuidar com carinho, tem que fazer suporte, até deixar eles tomando um solzinho, né? Cuidar, passar creme, fazer uma espada aí com eles. Tô brincando, gente. Mas realmente tem que cuidar bastante, principalmente se o pincel ficar com as cerdas tudo abertas, doidinha, não tem o que fazer com ele. Você vai perder o pincel. Não precisa jogar fora, porque aí usa pra qualquer outra coisa. Até, ó, esse daqui, por exemplo, eu fiz alguma arte aqui que eu abri as sardinhas dele. Ou você pode cortar, só que aí tomando muito cuidado. Eu já li em alguns livros, inclusive, que a forma correta de se cortar esses pelinhos é com a espátula de porcelana. Li num livro recentemente, que você pega assim e ao invés de cortar com a tesoura, você põe a espátula e corta ele. Até posso mostrar de perto depois pra gente acompanhar. Tá vendo que aqui eu vou cortando ele. Diz que dessa forma a gente não corre risco de cortar lugares errados. Eu li num livro bem antigo de pintura e ó, agora ele ficou mais certinho, tá vendo? Então com sua própria espátula vai lá e tira o pelinho que tá louco, que tá fora do lugar aí. Legal. Mas enfim, se você quer um pincel que dure, se você não quer jogar R$60 no lixo em um mês, né, vó? Sim. Você precisa cuidar muito bem dele e a gente vai te ensinar hoje o processo inteiro, desde a limpeza até como hidratar ele, né? Sim. Então fica... Gente, eu faço nos meus pincéis de cerdas naturais, de pelo natural, igual esse, que é pelo de Marta, e faço nos meus pincéis, igual esse daqui, que é um pincel de sintético. Mas o pincel sintético, o fabricante dele indica que você lave com sabão. Eu não acho que tira tudo, por isso eu submeto ele a... Mas aí você que decide o que você prefere. Mas vamos levar em conta o pincel sintético, vamos levar em conta o pincel de cerdas naturais, que é um pincel mais caro, e você precisa cuidar muito bem e hidratar os pelos, né, vó? Sim. Tem que ter o olhinho no final. Então vamos lá que a vovó vai te explicar passo a passo. Bom, vó, então o que a gente vai precisar para fazer o nosso limpa-pincel? Então, bom, eu já peguei aqui um martelo, um prego, que na verdade, olha, o ideal seria um prego mesmo. Como a gente aqui não achou um prego, a gente esqueceu de providenciar, a Gabi pegou um parafuso, vou ver se vai dar certo. Aí tem um prego aqui, mas o ideal é um prego assim, um grandão, tamanho né? assim, Aqueles tá bom. prego de madeira, sabe? Isso. Uma tesoura depois para cortar, um estilete para começar, e depende como você se acomoda melhor. Eu começo com o estilete e depois corto com a tesoura. E uma latinha de ou refrigerante ou cerveja. A vovó prefere a cervejinha, né, vó? Que já passa o calor. Aí já aproveita para... Então assim, a gente passou o final de semana, tomou uma cervejinha, guarda a latinha para fazer o seu... E outro detalhe, por que eu peguei essa cerveja? Porque ela cabe aqui. Se fosse aquela lata mais gordinha, né? menor, ela não entraria aqui. Então, você pode perfeitamente usar outra lata, desde que o seu vidro tenha uma boca maior também. Então, nesse vidro só cabe esse modelo de latinha, gente, mas qualquer latinha. Aí. Muito importante medir o vidro antes de começar. E o vidro? E o vidro, isso. Depois o produto que você for usar, né? Que você quiser usar de produto de limpeza aqui.
Olha, você pega a latinha e só começa com estilete e depois, eu prefiro cortar assim com a tesoura. Eu corto bem aqui em cima, aí depois eu vou baixando. Tomem cuidado para não se cortar, tá? Porque, embora seja assim... Aqui é perigoso, né? Então corta lá em cima primeiro com eu estilete corto e depois vem... Isso, aí você vai com cuidado, vai acertando, aí terminei nada. Para ficar mais ou menos retinho. E vai no fundo, né? E vai no fundo. Aí dá uma parada. Isso, vamos ver se ficou. Tá vendo, gente? Fica bem certinho. Não precisa ser tão preciso, né, vó? Não, eu acho que vou até tirar um pouquinho mais, olha, baixar um pouquinho mais. E você pode pôr menos produto. Então deve ter uns 5 centímetros no mais final, ou aí? menos, Ver se ficou retinho, ó, tá bom. Isso. Já é o suficiente, né? Esse daqui, toma cuidado, gente, pra não cortar a mão com a latinha, hein? Isso. E jogar no lixo com plastiquinho, não vai jogar muito assim, porque senão alguém pode se machucar. Eu digo isso porque eu tenho cachorrinhos em casa e eu morro de medo deles mexerem no lixo e comer alguma coisa que não pode. Então, agora vem o processo do furinho que a gente vai fazer aqui. Então, eu vou começar com esse preguinho. Será que pode bater aqui, Gabi? Eu vou começar com esse preguinho menor. Vamos ver. Vai dar assim. Certinho. Alguns furinhos. Esses furinhos é por onde a gente vai passar o pincel e vai cair a tinta. Então, quanto mais furinhos conseguir, né, vó, encaixando no lado do outro... porque aí toda aquela... Toda a tinta mesmo digamos, o sedimento, né, que vai depositar lá no fundo, que é o pozinho da tinta, que na verdade a gente diluiu, mas tem esse pozinho. Sim. E aí o importante é na hora que tirar para largar um pouquinho, né, vó? Sim. Dá uma girada assim, que até o preguinho pequeno deu certo. Fazendo barulhinho, gente, mas olha como é facinho, tá vendo? Agora eu vou fazer uns mais pra cá. Não quero amassar. Porque às vezes amassa a latinha, não quero amassar a latinha. Então, olha, virando assim até o aumento. Deu certo, viu, Gabi, com esse preguinho, deu? A gente tava na dúvida se o preguinho ia dar ou não. Mas deu sim, olha. Porque lá na sua casa o prego é maior, né? Mas a gente girando, olha, aumenta, tá ótimo. E vai fazendo os furinhos por ela inteira. Cuidado com a mão. Tô até querendo pegar da vovó, você não vai se machucar, né, vó? Ah, a vovó tá acostumada. É que ela é mais experiente ainda, é capaz de... A vovó é muito arteira. Já faz tudo no... A vovó tem muita ferramenta, então já tá acostumada com as ferramentas. E pra quem não tem um martelo desse, esse martelo é antigo, vó? Bem antigo, Por isso que ele é assim? Pra quem não tem um martelo desse, pode pegar o martelo... Do marido, né? Do pai, do avô. É comum os homens terem ferramentas em casa. E quem faz artesanato também, né, vó? Mas em casa sou eu que tenho, viu, Gabi? Porque seu vovô não tem. Não é chegado com ferramenta, não. E mais um só. Vou ver se eu consigo fazer mais um aqui e chega. Consegui. Olha, gente, mais um. Aqui não quer. Pronto. Virou uma peneirinha. E tá pronto.
Nosso limpa-pincel, Gabi. Facilita muito, né, vó? Olha aí. Já coloca Aqui, no fundo. a gente põe o produto um pouquinho acima. Igual esse tá Igual sujo, a mas da não. Gabi tem pouquinho, mas precisa pôr um pouquinho mais. Você põe o produto um pouquinho acima da latinha. Então pode ver a latinha da Gabi que ela usa, tá limpinha, olha. O produto dela está limpo, porque a sujeira veio tudo aqui de baixo, ela se deposita No fundinho, no né? fundinho. Então você não joga o produto fora, porque antigamente, quando eu não tinha isso, o que a gente fazia? Todo dia pintava, chegava tarde, você jogava tudo, porque aquilo estava muito, muito sujo. Ô, vó, isso é até uma coisa ecológica para se fazer pra Econômica gente. e ecológica, não é? Porque você reutiliza esse produto, que é errado ficar jogando ele Sim, no... aí você só, quando ele vai diminuindo, como diminuiu o da Gabi, você põe um Preenche, pouquinho né? mais, preenche e você tem o produto sempre limpo e nunca perde o produto. Antigamente o que eu reutiliza fazia? água rasa. A gente usava um potinho para limpar pincel, chegava no fim do dia, ou você terminava, ou quando ia na aula, digamos, no fim da aula, jogava tudo fora. Hoje não precisa mais fazer isso. Dá. Gente, então se vocês quiserem ficar Então, mais ecológicas e econômicas, igual a gente gosta de ser, faz um desse. Vale a pena para você colocar menos produtos Tóxicos. Vale a pena para você depositar menos lixo, né, no mundo e Sim. conseguir pintar de uma forma mais ecológica que você conseguir. O que elas colocam aqui dentro, vó? O que tem aqui dentro? Então, ou você pode usar Varsol, água ras, ou a terebentina, que a gente usa. A terebentina vai é ser ótima, caro, né? só que é mais cara. Então, você pode usar Varsol, água ras, que funciona do Esse mesmo meu é de jeito. água rasa, né? E, inclusive, agora a gente preenche ele com água rasa. Só esquecemos de colocar... Dona Onça, traz água rasa, por favor. Gente, a água rasa que a Dona Onça trouxe aqui pra gente é da marca Nova Ras. Tem 900 ml, eu devo ter pago em torno de 12, 14 reais, né, vó? Acho que sim. Fica super em conta, ó. Imagina quantos potinhos dá pra fazer com ela. Então aqui, tá, vou preencher. Depois esse bonitão azul eu uso nos meus vídeos, ó. Ela tem esse biquinho. Preenche. Eu vou colocar um pouquinho acima da medida aqui dela, tá vendo? Do copinho. Da latinha, né? É, da latinha. Tá bom? Tá bom, tá ótimo. Gente, então, ó, coloquei um pouquinho em cima da latinha e tá pronto minha água rasa pra limpar o pincel e tudo mais. Agora eu quero mostrar pra vocês o passo a passo de como eu limpo os meus pincéis. Na verdade, como a vovó me ensinou a limpar os pincéis, né, vó? Sim. E acompanhem aí até o final, que é importante saber o final, que é hidratar os pelos. Então, ó, eu sujei meu pincel, vou sujar mais um pouquinho pra vocês verem. Ó, vó, um pincel bem sujo. Então, vou dar um pincel bem sujo pra vovó resolver o problema aí. Bom, então a gente primeiro tira um pouco essa tinta, não é? No paninho, sempre um paninho macio, olha. Tirei o excesso. Não pode puxar assim as cerdas, né, vó? Fazer Não. aquele... Puxar os pelinhos Sempre dele. com delicadeza, olha. Já tirei o que o paninho tiraria, eu já tirei no paninho. Então agora a gente vem aqui, olha. Quer mostrar mais de perto? Mais de aqui? perto. E passa na peneirinha, Passa né? na peneirinha. Então, Tá vendo, gente, que a tinta já tá indo pro fundo, ó. agora ainda não vai aparecer tanto, porque nós usamos uma vez só. Isso é novinho, mas dá para ver pelo da Gabi, não já é? Fica sujinho. Então, olha como... Tava verdinho o pincel da Gabi, olha como tirou bem. Já tira, né? Mais uma vez, para garantir que limpou bem. Ele tá fácil porque é verde, mas se fosse vermelho... Seria mais vezes. Seria mais difícil. E mais... Então, olha, já saiu bem. Aí eu limpo no álcool, isso mesmo que eu esteja trabalhando.
Mesmo que tá trocando de cor. Não é? Ou Eu limpando estou o trabalhando, pincel. vou usar o mesmo pincel, não é só para guardar no final do dia. E passei no álcool. No álcool, às vezes sai um pouquinho mais, E é vamos importante ver. falar que o álcool precisa ser um álcool bem puro, né? Álcool bem puro, ou álcool de poço de gasolina. Que é o que a gente usa aqui na ateliê. Ou então álcool 92, né? Acima Aquele de que você, 92%, que você por compra de litro em casas de... Churrasco, né? Geralmente em casas especializadas em... Ou então produtos de limpeza. Essas casas Verdade. que são especializadas em produtos de limpeza também Já tem. vai ter. Olha só, até um roxinho, acho que tinha antes no tinha pincel, mesmo. tá saindo. Então, você vai tirando, Vai ficar bem limpinho. não é? Eu tava Para ficar usando bem o rosa aí. limpinho. E vai. E por último, eu tenho aqui, esse óleo é um óleo multiuso, pode ser o óleo mole também. Eu estou usando esse óleo aqui. Materiais para limpar o pincel. Óleo mole, óleo de máquina, pode ser. O álcool, que é o álcool puro ou de posto de gasolina ou 92% a pureza dele. E o potinho que a gente te ensinou a fazer. E ele vai tirar também, às vezes, sujeira do pincel, mas o importante é que ele hidrata o pincel. Então, olha, você guarda o pincel certinho e hidratado. Não fica aquele pelo eriçado do pincel ou então tudo aberto. Por exemplo, esse daqui, quando a gente for guardar, ele tem que fazer assim com a pontinha, né? Dar uma giradinha e aí guarda. Isso é super importante. Você guardar o seu pincel, olha, já está saindo limpinho, olha aqui o paninho. Vai garantir uma durabilidade bem maior, né, vó? Porque o que acontece? Você não limpa direito, aqui em cima parece que está sujo, mas a tinta ela se deposita aqui no fundo. Então vai engordando o pincel, aí fica aquele pincel que você não consegue mais usar. Assim não, olha, você conserva bastante seu pincel por um bom tempo. Gente, inclusive, ó, para vocês verem, esse é o meu pincel preferido. Eu faço todas as jarras de beija-flor, eu uso ele. E olha, olhando bem de pertinho, como a cerda dele tá, como os pelinhos, a maioria já foi embora. Só que você limpando o pincel certinho assim, apesar dos pelinhos, tá vendo, da frente sair, essa parte fica gostosa para pintar, fica modelada para pintar. Eu amo quando os pincéis estão assim. Antes, quando a vovó vinha com um pincel que ela tem assim, eu falava, vovó, que é isso? Que pincel é esse? E depois que eu experimentei, peguei o meu pincel do coração, né, vó? E olha, esse pincel tem uma marquinha, viu? É seu? Não, eu devo ter dado para vocês. Ou não? Não, eu dei vários pincéis de marquinha para vocês. Então é pincel que foi usado, ó, Faz muito bastante. tempo, né? E ele ainda se conserva. E dá para pintar. Bom para usar. E hoje é meu pincel preferido, apesar de ter poucas. Tá vendo? Poucas sardinhas aqui, eu Porque amo tem isso, o pincel, às vezes ele fica velho, ele pega o jeito... Ele é treinado, ele aprende a pintar. Ele fica treinadinho, ele pega o jeito da dona. Ele já sabe. Gente, o pincel filete, ó, ele é um pincel pra gente fazer contorninho e tudo mais. Ele não é um... Gente, o pincel filete, ele é um pincel pra gente fazer contorninho e tudo mais. Então eu não vou fazer assim com ele, ó. Por exemplo, esse daqui, ó, que eu abro ele, tá vendo? Eu não vou abrir o filete igual eu abro o pincel normal. Então, para passar aqui no nosso potinho, passa ele meio girando, ó, tá vendo? Dá uma giradinha, aqui tá limpo no caso, mas aí ele já vai saindo e você não corre risco de espanar ele, ó. Eu tô fazendo todo o movimento girandinho, tá vendo? Porque o filetinho realmente não pode abrir ele, senão ele fica descabelado. Gente, tá vendo o pincel que a gente limpou aqui? O fundinho já tá depositando a tinta, ó. Gente, então é isso. Não adianta assistir o vídeo e não colocar a mão na massa. Eu quero muito que você limpe bem seus pincéis, senão a fada dos pincéis vai te pegar. É um
É um risco que a pessoa corre. Limpem os pincéis muito bem, cuidem do seu material para ser um material aí de herança, né, vó? Igual você me passou. Eu falo que eu ganhei no início da carreira e até hoje ganho, né? Herança em vida da vovó, porque você sempre cuidou muito bem dos seus materiais, né, vó? E aí tem até hoje para eu usar, para desfrutar. E tomara que eu consiga deixar alguns materiais para os meus netos quando eu tiver. Gente, então é isso. Compartilha esse vídeo aí na sua página, marca suas amigas do Facebook. Tenho certeza que todas as artistas, arteiras vão gostar e vão usar muito isso daí no dia a dia. Clique em curtir também. Um beijo. Tchau!